O escolhido do presidente Lula para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, pode ser convocado pela CPMI do INSS para explicar por que ignorou os alertas da AGU sobre o sindicato do irmão de Lula. Nesta semana, a oposição não só cobrou a convocação, como ressaltou que o Senado deve barrar a indicação até que as explicações sejam dadas. Assista alguns trechos da CPMI do INSS, com duras críticas e até acusações a Jorge Messias. Finalmente a imprensa brasileira aqui, está começando a dar espaço às nossas denúncias, muito claras desde da nossa segunda depoente, Eliane Viegas, da Controladoria Geral da União. Eu vou ler aqui. A AGU foi alertada sobre INSS e Messias. Senhores, por favor, silêncio. Messias, cotado para ocupar um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, ignorou o caso do sindicato de irmão de Lula. Eu vou novamente aqui reforçar. Órgão afirma que agiu tecnicamente com base em apurações da CGU e do INSS e que relatório mencionário não trazia elementos suficientes para a providência. É mentira! É igual um afogado, morrendo afogado na sua frente e você esperando o corpo do bombeiro, você dizendo que não pode interferir no trabalho do bombeiro. Vou pedir silêncio, por favor. É muito claro. O ministro da Advocacia Geral da União, AGU, Jorge Messias, ignorou um alerta do próprio órgão que apontou o sindicato do irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um dos principais envolvidos em suspeita de descontos associativos ilegais e aposentados. O que aconteceu? Representantes da AGU nos estados, principalmente no sul do país, em abril de 2024, avisou a AGU aqui em Brasília, cujo o ministro da AGU é Jorge Messias, que eles querem empurrar para o Supremo para interromper os descontos não autorizados. Demorou um ano para a operação sem desconto, aí eles agem e põem como representante da AGU para investigar o braço direito do Virgílio, aquele procurador do INSS que reservou um apartamento de 28 milhões para eles investigar. Olha, Virgílio e Fidelis eles largaram. Stefanuto, que está enrolado até o talo, que era defendido aqui pela esquerda, recebia propina, segundo o próprio Estadão de São Paulo e a Polícia Federal, de R$250 mil por mês de uma pizzaria. Presidente, é muito grave tudo isso que está acontecendo. Olha, eu quero ver como os deputados que defendem o governo vão se virar aqui para defender o indefensável. A AGU sabia de problema no INSS e Messias ignorou o alerta sobre sindicato de irmão de Lula no esquema. Pois bem, senhor presidente, também a Band deu, aliás, uma matéria muito boa, senhor relator, muito completa sobre esse escândalo, falando sobre a prevaricação do Messias. Vamos usar as palavras certas. Agora, é importante lembrar que nós já havíamos denunciado isso, e saiu no mesmo Estadão de uma forma, infelizmente, muito amena, no dia 2 de outubro de 2025. Chefe da CGU, Vinícius Marques Carvalho, no caso, diz que não informou o governo sobre desvio no INSS para manter sigilo da investigação. Olha, muito amena, muito discreta a forma como naquele momento o Estadão divulgou algo que é gravíssimo, que foi a prevaricação que eu mesmo aqui na CPMI denunciei do ministro Vinícius de Carvalho. Agora é muito importante lembrar, e por isso que a imprensa tem que estar aqui todos os dias, não pode só aparecer agora que o Messias é candidato ao STF, estão querendo queimar o cara, me parece que bom que estão botando o nome nos bois. Mas, no dia 4 de setembro de 2025, quando a servidora Eliane Viegas Mota esteve aqui, eu perguntei a ela sobre esse comunicado que acabou retirando, aliás, acabou blindando o Sindinap, dentre outros sindicatos, Sindinap e o Sindicato do Irmão do Lula, porque ela informou a CGU e informou o seu superior, Ronald Balbi, que não se sabe até agora se ele havia ou não informado o CGU quando ela informou. Agora, que o CGU tinha conhecimento, ficou muito claro quando ele veio aqui, porque o Vinícius Carvalho disse que soube, mas não quis atrapalhar as investigações. Que desculpa esfarrapada, que desculpa furada. Todo mundo prevaricou. Obrigado. E agora, senhor presidente, nós percebemos que aquele que veio aqui, senador Rogério Marinho, que tem lado, que é progressista,
que recebia 250 mil reais por mês, inclusive por meio do escritório lá do Rio Grande do Sul, do advogado Gilmar Stelo. Esse cara tinha uma pizzaria, Stefanuto, da esquerda, que diz que tem lado, que é do Lula, presidenta Dilma e assim por diante, agora foi pego, está preso. Então nós estamos vendo, senhor presidente, que no fundo, todas essas desculpas que Vinícius Carvalho deu, Messias deu, na verdade são uma forma de acobertar o que eles fizeram, permitir que esse esquema chegasse justamente nesse montante de roubo dos aposentados para passar em propina para o Stefanuto e tantos outros que se locupletaram. Obrigado. Apresentei essa CPMI, presidente, foi justamente da convocação do ministro Jorge Messias, nem por isso, mas em razão do acordo que foi feito no Supremo Tribunal Federal, que retirou o direito dos aposentados de terem uma indenização por terem sofrido estelionato. Todo mundo que sofre qualquer tipo de estelionato no país tem direito a receber, né, 100%, não só aquilo que foi roubado, mas mais 100% desse valor como indenização, e esse direito foi retirado do Supremo Tribunal Federal com a anuência do Procurador-Geral da República, com a atuação do Advogado-Geral da União, com a anuência da OAB, e ninguém, basicamente todos aqueles que eram responsáveis por proteger os direitos dos aposentados, não fizeram absolutamente nada. Então eu acho fundamental que a gente convoque o Advogado-Geral da União nessa CPMI, mas não só isso. Aproveitando que eu falo aqui também com os senadores, nós temos a oportunidade, os senhores têm a oportunidade histórica de, pela primeira vez, barrar uma indicação ao Supremo Tribunal Federal de um presidente da República. O ministro Jorge Messias não tem nenhuma condição de ser ministro do Supremo. Primeiro, não tem nenhuma produção na área do direito relevante, nem do ponto de vista acadêmico, sua doutrina não é citada para nada, nem do ponto de vista da sua carreira como advogado público, absolutamente medíocre e incompatível para exercer um cargo na mais alta corte do país, sem falar que todos nós sabemos do porquê que Jorge Messias chegou na posição de advogado-geral da União, porque ele foi o responsável, o ajudante de ordens, responsável por levar o termo de posse para o Lula, assumir a Casa Civil à época no governo Dilma, para escapar da prisão, para escapar das investigações da Operação Lava Jato, e, portanto, esse Senado tem o dever moral de barrar a indicação do ministro Jorge Messias. Muito obrigado, senador. Se é mentira, foi o Estadão que está trazendo. O Estadão, o Jornal da Band, trouxeram matérias esclarecedoras, reveladoras, de algo que, inclusive, nós já estamos relatando há muito tempo. E que, inclusive, se não fosse essa CPMI, nada disso estaria vindo à tona. Nenhuma investigação, inclusive na própria Polícia Federal, estaria acontecendo. Porque eu não sei se vocês se recordam que lá atrás, quando explodiu a investigação, André Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, ele disse que o Sindinap não era investigado e que o Frechico também, ele não tinha nenhuma culpa no cartório. E lá atrás, em abril de 2025, outra matéria, Jornal Globo. A AGU exclui CONTAG, sindicato que tem irmão de Lula como diretor, e mais duas entidades em pedidos de bloqueios de recursos. Quais foram as entidades? CONTAG, Sindinap e Conafer. Todas que têm relação com o PT. Só que a coisa foi muito mais grave. Ele não só não determinou o bloqueio da CONTAG quando explodiu o esquema, ele já sabia, desde 2023, já havia sido alertado pelas regionais da AGU, que fizeram um relatório demonstrando que havia uma explosão de descontos irregulares, foi omisso, prevaricou. Por isso que é necessário, senhor presidente, que nós paremos aqui de dourar a pílula. Nós temos que convocar tanto o Frechico quanto o Jorge Messias. Jorge Messias, esses dias eu debati com um deputado do PT aqui, que ele estava dizendo que ele era o melhor nome para o STF. Eu falei, olha, se ele já está blindando
sindicato do irmão do Lula, está blindando o Lula, é óbvio que ele vai reproduzir isso no STF. E ele está para ser sabatinado aqui. Diante essas graves irregularidades, denúncias que foram trazidas, nós temos que ouvi-lo aqui, antes dele ser sabatinado pelo Senado. Por isso eu peço que tanto Jorge Messias quanto Frei Chico possam novamente ser alvo aqui de requerimentos de convocação para questioná-los sobre essas denúncias gravíssimas dos seus envolvimentos no roubo dos aposentados.